programa Tema Jurídico de hoje vai conversar com estudantes do curso de Direito da Facisa que tiveram artigos aprovados em vários congressos nacionais. Entre os assuntos que serão debatidos, o fluxo imigratório dos haitianos ao estado do Acre, o tráfico de crianças e a ausência de proteção às crianças recrutadas por grupos milicianos. O Tema Jurídico está no ar. E a gente começa o Tema Jurídico conversando com a estudante do 6º período do curso de Direito da Facisa, Rosimaire Barros de Lima, que vai apresentar o artigo A Entrada e Estadia dos Deslocados Haitianos no Estado do Acre e as Políticas Públicas Brasileiras de Proteção aos Direitos Humanos. O trabalho foi desenvolvido em coautoria com a aluna Wanda Helena e com a professora Marília Daniela Leal, tendo como orientadora a professora Milena de Mello. A pesquisa será apresentada na 66ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que vai acontecer no Acre no período de 22 a 27 de junho deste ano. Seja bem-vinda, Rosimaire, ao Tema Jurídico. Dentre essa pesquisa, esse trabalho que foi realizado, quais os principais pontos abordados? Qual a sua expectativa em relação ao trabalho? Primeiramente, Júlia, eu gostaria de agradecer e dizer que é um prazer estar aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa pesquisa e demonstrar também o quanto é importante a pesquisa na vida acadêmica. Na verdade, eu sempre gostei de direitos humanos, é uma área do direito que sempre me despertou interesse. E com experiência em projeto de extensão, que tem como orientador o professor Marcelo Eufrásio, que é o nosso coordenador do curso de Direito da Facisa, no qual nós trabalhamos temas relacionados aos direitos humanos com ex-dependentes químicos na Fazenda do Sol masculina. Isso me despertou um maior interesse, mais curiosidade em pesquisar sobre direitos humanos relacionados a outros temas. Em conversa com a minha colega Wanda Helena, nós começamos a ter o interesse de pesquisar sobre os deslocados haitianos e a situação deles no país. Primeiramente porque é um tema atual que faz ponte com direito internacional e direitos humanos e por tratar da realidade vivenciada hoje no estado do Acre, que é o estado da minha origem, e mesmo estando longe, eu não deixo de acompanhar os acontecimentos sociais e políticos daquele estado. Um dos principais pontos abordados na nossa pesquisa é justamente as políticas públicas brasileiras que foram adotadas e fazer um exame detalhado de todas as medidas que foram adotadas desde o ano de 2010 até os dias atuais, especificamente no estado do Acre. E também demonstrar as possíveis políticas públicas que poderiam ser implantadas pelo governo brasileiro para dar uma vida mais digna a esses haitianos no país. Entre essas medidas adotadas em 2010, quais as que você destacaria como principais e importantes nesse processo de imigração? O Brasil, desde a chegada dos haitianos, ele buscou algumas alternativas. Dentre elas, criar políticas públicas, como, por exemplo, o Ministério da Justiça afirma que dos 10 mil haitianos que entraram em território brasileiro, 6 mil deles já possuem a legalização, toda a legalização documental necessária para permanecer no país. Isso é um avanço muito grande, porém ínfimo diante da quantidade de haitianos que entram no país. O Ministério de Desenvolvimento Social também enviou um recurso de R$630 mil para o governo acreano para ajudar na realização de políticas públicas para aquele estado, para dar o mínimo de condição de vida digna para aqueles deslocados. Rosimaire, durante o seu trabalho, durante a realização da pesquisa,
Como foi assim o desenvolvimento? Vocês tiveram dificuldades em buscar esses dados, em buscar também parceiros para desenvolver o trabalho? Como é que foi a realização do trabalho? A realização do trabalho, ela foi difícil desse ponto de vista da pesquisa, porque como é um tema atual, as fontes são mínimas ainda, né? Mas nós contamos com a ajuda da professora Marília Leal, que já tem uma ampla pesquisa nessa área relacionada ao deslocamento desses haitianos para o país, e ela nos ajudou muito com a sua pesquisa. Vocês tentaram conciliar o direito internacional com direitos humanos também? Esse foi o objetivo? Isso. Atrelado a minha preferência pelos direitos humanos e por participar também do NED, que é um núcleo de estudo de direito internacional, nós atrelamos os dois temas, até porque não deixa de falar em direito internacional por se tratar de uma situação que está ocorrendo a nível internacional, mas como também não deixa de falar em direitos humanos, já que aquelas pessoas precisam de ter sua dignidade reconhecida. Como é que você vê a medida do governo em fechar as fronteiras do país, permitindo a entrada dos haitianos só com o visto da Embaixada Brasileira por Porto Príncipe? Como é que você vê essa decisão? Eu acho uma decisão, no entanto, equivocada, tendo em vista que vai de encontro a toda a política externa que o Brasil se responsabilizou, pois o Brasil ele assinou vários acordos e convenções internacionais, se comprometendo em garantir os direitos de pessoas que estão nessa situação. Então, é uma decisão bem contraditória, porque vai de encontro à política externa do país. E às vésperas dessa apresentação, podemos dizer assim, qual a conclusão que você tira de todo o estudo realizado e como é que está a expectativa pela apresentação da pesquisa? A conclusão é que o Brasil precisa criar políticas públicas voltadas a essas pessoas, tendo em vista que os haitianos eles não se encaixam no conceito de refugiados por terem se deslocado dos seus países por motivos ambientais, por desastres ambientais. Então, eles se encaixam no que nós chamamos de deslocados ambientais. Então, é bem complicado se falar em política pública quando eu não tenho uma política pública voltada a uma situação específica. Então, o Brasil precisa criar essas políticas e a minha expectativa é imensa, porque já fazem 2 anos que eu não vou ao meu estado e voltar lá para falar de um tema que o estado tem, de uma realidade que o estado tem vivenciada, para mim é motivo de muito orgulho e muito prazer. Ok, muito obrigada por sua participação no tema jurídico e muito boa sorte para você lá no Acre. Obrigada. A gente vai a um rápido intervalo agora, voltamos daqui a pouco com o tema jurídico. Não saia daí. E nós voltamos ao programa Tema Jurídico e agora a gente conversa com a estudante do 10º período de Direito da Facisa, Bárbara Rodrigues Wegner, que apresentou um trabalho no Encontro Regional de Estudantes de Direito na cidade de Mossoró no mês passado. A pesquisa teve como orientadores o professor Marcelo Eufrásio e professor da UEPB Luciano Nascimento Silva. Seja bem-vinda, Bárbara. E o seu assunto é justamente o tráfico de crianças. Com relação a esse trabalho que foi desenvolvido, qual o principal assunto, o principal detalhe que mais te chamou a atenção para escolher esse tema? Obrigada, Júlia. Eu agradeço a todo o programa e é uma enorme satisfação poder participar do tema jurídico, né? Então, Júlia, eu venho trabalhando já com crime organizado já tem alguns anos, no início já do curso de Direito na Facisa. E o Encontro Regional, né, de Estudantes de Direito, ele vinha com um tema geral que seria reforma política e diversidade sexual de gênero. A escolha do tema do tráfico de crianças aqui no Brasil, especificamente aqui no eixo Norte e Nordeste, foi à luz do filme Anjos do Sol.
ele me trouxe esse direcionamento, essa ideia de trazer o problema para cá, porque muito se discute do tema no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, mas pouco é voltado aqui para a nossa região. E pelo filme se tratar e se ater à nossa região, fazendo o eixo norte, né, que aquela parte garimpeira, na Amazônia, e também puxando para cá, o Nordeste, né, eu escolhi o tema em cima disso. Por se tratar de um tema, apesar de estar sendo bastante discutido já, inclusive em novelas e em outros meios, apesar disso, eu ainda quis, porque eu acredito que nunca é demais bater na mesma tecla de que precisa ocorrer mudanças e puxar um pouquinho dessa visão para cá, já que é um ano eleitoral também, em que candidatos vão se eleger, e é preciso que a população esteja atenta a que tipo de candidato iremos eleger e quais as soluções ou propostas ele pretende trazer para a sociedade. E diante da análise da pesquisa que foi realizada, quais os principais pontos que você observa entre as regiões sul e sudeste do país e a região norte e nordeste? Então, na região sul-sudeste, muito se discute porque lá são centros grandes e se identifica com mais facilidade a ação dos criminosos em relação ao tráfico de pessoas e, em especial, de crianças também. Então, a atenção é voltada para lá porque são grandes centros e é mais fácil a identificação, ficando um pouco para trás as regiões menos populosas, como aqui. Né? E a sua análise, Bárbara, diante do cenário aqui da região norte e nordeste, já que agora o assunto passa a ser mais discutido, ou enfim, passa a ter uma ênfase maior, qual a análise que você faz desse cenário do tráfico de crianças aqui na nossa região? Então, Júlia, as pesquisas me proporcionaram uma análise de que está crescendo e de que é um problema recorrente daqui. Embora muitas pessoas não acreditem, ou embora achem que aqui não acontece, acontece sim e tem grande incidência. O que acontece é que a gente não consegue visualizar bem, como o filme mostra, nas regiões litorâneas, nas regiões rurais, nas regiões que são afastadas das cidades. Então, ali o foco é maior, porque ali as pessoas não têm tanta ação. A educação é precária, visto que as distâncias que os educadores precisam percorrer são grandes e são inúmeras as dificuldades que eles encontram. Então, a análise que foi feita é que é um problema presente na nossa sociedade, e principalmente aqui no Nordeste, a gente identifica esse problema e que ele vem sendo combatido. E que políticas públicas, Bárbara, deveriam ser criadas ou reforçadas acerca da diminuição deste tipo de crime no Brasil e principalmente aqui na nossa região? Júlia, eu acredito que uma das políticas públicas elas devem ser pautadas sempre na educação e na informação. Acredito que informação nunca é demais, né? E a educação, porque da educação vem a informação, da educação vem a instrução, o que muitas pessoas não têm. Políticas públicas também no sentido de que é preciso se ater às necessidades sociais, já que o crime ele é resultante também, não somente, né, mas também da pobreza e da falta de condições de moradia. É um problema social. É um problema social. Ele não há como se discutir de outra maneira como não sendo um problema social. Então, as políticas públicas elas devem prevalecer nesse sentido. E acrescento também, como recentemente houve um seminário, participei de um seminário em João Pessoa sobre o tráfico de pessoas, e lá foi bastante discutido que aqui na nossa região, e aí posso citar João Pessoa, aqui em Campina Grande também, não tem um núcleo de investigação. O que é um absurdo. Justamente, porque dificulta, já é difícil identificar onde essas quadrilhas estão operando. Então, assim, o núcleo de investigação, ele se faz necessário. E a pesquisa que eles apresentaram também no seminário revelou que há poucos núcleos de pesquisa aqui. Eu digo assim, aqui no Brasil em geral. E que quando acontece é mais uma fachada do que próprio núcleo, com pessoas especializadas e com policiais, com uma equipe que visa a realmente se debruçar unicamente a respeito disso. Recentemente, o governo federal disponibilizou o Disque 100, que é um caminho para a denúncia. Mas, de fato, esse é o melhor caminho ou deveria existir outros caminhos para a denúncia, para o fortalecimento desse tipo de investigação?
Júlia, como eu acabei de citar, o núcleo de investigação é um ponto essencial. O Disque 100, ele é, sem dúvida, algo muito bom, muito produtivo, Importante. justo, muito importante que o governo criou e que tem possibilitado também identificar, visto que o Disque 100, ele proporciona à pessoa que vai denunciar um certo conforto e uma certa segurança de que a informação que ele vai passar não vai recair sobre ele depois. Então, ele traz... Está em anônimo, na verdade. Isso. Então, o Disque 100, ele é muito bom quanto a isso. Só que o Disque 100, quando a gente faz uma ligação para o Disque 100, ele é remetido a um núcleo de investigação, ou seja, muitas vezes vai para Brasília, vai para algum centro que possua. Muito processo, né, Bárbara? Muito processo que dificulta, e aí vai toda a tramitação, isso leva meses, e quem está na situação passando por isso não consegue mais se sujeitar àquilo. Então, cada minuto em cárcere privado, cada minuto lidando mesmo com a exploração sexual ou com o trabalho forçado é martirizante. Então, acredito que é preciso, sim, e ser mais ágil. É preciso que seja mais célere. Né? Esse processo de investigação e de detecção também dos criminosos. Isso, que é muito difícil, né? Como você falou, para identificar, como você citou agora, né? A identificação desses criminosos se faz de maneira muito difícil, porque são pessoas próximas, pessoas com lábias, pessoas influentes até. Justos, são policiais. Não é uma quadrilha, há uma rede por trás disso. Entidades são envolvidas, policiais são envolvidos. Então, para que chegue até lá, até quem realmente está por trás disso é muito difícil. Então, é preciso que haja políticas nesse sentido. Você acha que, por exemplo, essas campanhas que são desenvolvidas na televisão, até mesmo em novelas, enfim, em programas, vários programas já têm, inclusive, campanhas próprias de discussão desse assunto. Você acha que isso colabora na coibição do crime? Com certeza, uma vez que a maioria da população ela possui uma televisão em casa, ou algum acesso a um meio, ou nos ônibus, quando há os cartazes informando para você denunciar e que você não deve se calar diante dessa situação e que você não deve ter principalmente medo de denunciar e de ir atrás, né, disso, é sem dúvida algo bastante eficaz. A mídia, eu acredito que a mídia está sendo bastante presente e bastante, como eu posso falar? Atuante. Atuante, isso. Ok. Eu agradeço, Bárbara, a sua participação. Obrigada. Desejo boa sorte também. Nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco com mais tema jurídico. Não saia daí que a gente volta já. Nós chegamos ao último bloco do programa Tema Jurídico de hoje e agora vamos conversar com a estudante Wanda Helena Mendes Muniz Falcão, que fez um trabalho sobre a ausência de proteção às crianças recrutadas por grupos milicianos irregulares em conflitos armados, a partir do recorte da crise política instalada na República Centro-Africana. O artigo foi apresentado no Encontro Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, no início do mês de maio deste ano. Wanda, seja bem-vinda ao tema jurídico. Durante a pesquisa, quais os principais pontos analisados no tocante ao direito das crianças? O que me chamou muita atenção foi a questão do recrutamento. Há entre 250 a 300 mil crianças em todo o mundo que fazem parte de corpos armados, sejam estas em forças armadas nacionais, que são os exércitos, ou em grupos armados milicianos, que são aqueles que vão de encontro ao governo, não têm toda a estruturação natural que vem a ter uma força armada nacional e que, por isso, as crianças, uma vez ingressando dentro desses corpos, elas passam a sofrer maiores violações do que dentro desses exércitos. Então, o recrutamento de crianças, ele hoje está em mais de 20 conflitos em todo o mundo, segundo a Kainotf, que é uma ONG alemã, e que me chamou muita atenção também essa questão em si, dentro da África, que infelizmente o continente africano é um grande herdeiro de todas as marcas, de toda a colonização europeia recente. Então, essas crianças passam a ser um setor muito vulnerável a adentrar dentro desses conflitos armados.
De forma que, passando a ser uma criança soldado, que segundo o Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas de Apoio à Infância, diz que a criança armada é toda aquela menor de 18 anos que venha participar de um grupo armado ou de uma força nacional, seja ela se utilizando como instrumento para ser cozinheira, mensageira, escrava sexual e também portando armas. Então, no continente africano tem o maior número de incidência. E dentro desse trabalho, em específico, para o COMPED, eu recortei exatamente a República Centro-Africana. Em outrora, eu já havia trabalhado esse tema também no Mali, que é outro país da África, na Síria, né, que é um conflito que está sendo muito divulgado pela mídia internacional, e também em Uganda, outro país africano. Você acha que a situação retratada ali na África, que a gente acompanha, uma situação de extrema pobreza, sim, dificuldade, né? Enfim, você acha que essa situação contribui para que as crianças estejam sendo recrutadas ou utilizadas nesse tipo de serviço, nesse tipo de trabalho? Sem dúvidas. Questões como o abandono familiar, a família também sendo vítima desses conflitos entre grupos armados e o próprio exército, como também a questão da orfandade, né? Há um número imenso de crianças que perdem seus pais, ou seus tutores, seus responsáveis legais, e elas, perdidas em meio a toda essa construção beligerante, ela passa a adentrar em grupos armados, né? Isso a gente chama de alistamento voluntário, quando a criança, por seu livre consentimento, ela quer entrar nesse grupo armado, ou também pelo alistamento involuntário, ou conscrição, que é exatamente por meio da força, da violência. Para ficar mais fácil de visualizar, imaginemos dentro de uma guerra, né, em que muitas vezes envolve disputas étnicas, religiosas e políticas, que é o caso da República Centro-Africana, e que essa criança perdida em meio a esse conflito, ela não tem outra saída, a não ser o refúgio para outros países que naturalmente também estão em conflito, ou vão a esse recrutamento, por motivos simples, de que dentro desse todo esse equipamento instalado por esses grupos milicianos, ela vai ter um mínimo de acesso a medicamentos, à saúde, a alimentos, à moradia, que elas perdem com esses conflitos. Aí elas aproveitam e acabam fazendo exatamente parte. Que mecanismos você apresenta na sua pesquisa, ou você conclui, para minimizar a incidência dessa situação, para talvez até coibir mesmo que essas coisas continuem acontecendo? Na sua análise, Wanda. Sim, vale ressaltar aqui nesse ponto de mecanismos de proteção ou de combate a essa prática, há o trabalho desenvolvido pelas ONGs internacionais, como a Save the Children, que é da Inglaterra, a Carnotf, que é da Alemanha, Menores Soldados, que é da Espanha, e que essas ONGs, em conjunto com outros estados, e que isso nós vamos denominar dentro do direito internacional público de cooperação internacional, que é exatamente essa união, essa coordenação de forças para coibir violações de direitos humanos, por exemplo. Então, ao recrutamento de crianças em si, vem sendo feito toda uma política de contenção. Porém, dentro desse meu trabalho, eu identifiquei uma ausência, uma lacuna de proteção dentro do direito internacional humanitário, que é um setor do direito internacional que cuida exatamente sobre essas situações dentro de conflitos armados, que não regula, não protege as crianças dentro de grupos armados milicianos irregulares, que são aqueles que vêm contra as convenções de Genebra de 1949. Então, o que vem a ocorrer? Essas crianças ficam no limbo. Então, elas passam a não ter mais nenhuma proteção, ou ter uma proteção muito pequena diante da gravidade do problema. O que isso é muito preocupante. Na África, temos a questão da transnacionalidade de grupos milicianos, como o Lord's Resistance Army, LRA, que ele tem tons religiosos e políticos, e naturalmente com violência, e que elas vêm envolvendo vários países.
Então, nós temos República Democrática do Congo, República Centro-Africana, que foi nesse trabalho, Uganda, que é o país originário desse grupo, e também o Sudão. Então, essas crianças, uma vez ingressando nesses grupos irregulares, elas tendem a não ter mais essa proteção como aquelas que estão em grupos regulares. Então, essa problematização passa a ser muito interessante dentro desse trabalho, que é uma pesquisa, como eu disse, já anterior que venho fazendo, porque joga essa realidade para a gente mesmo, que já é do meio acadêmico, do direito internacional, essa preocupação que deve existir e que hoje há essa falta dentro do protocolo facultativo de 2000 e que há necessidade, sim, de emenda pelos Estados-partes. Na verdade, a gente avalia que dentro dessa questão do direito internacional ainda existem muitas questões que precisam ser tratadas, que precisam ser melhor avaliadas. Você concorda? Sim. Há uma dificuldade muito grande dentro do cenário internacional de estabelecer normas, tendo em vista a diversidade cultural, a diversidade religiosa, a diversidade de políticas públicas a serem tomadas pelos Estados. Bobbio, um jurista italiano, grande filósofo do nosso século XXI e século XX, afirmara que as normas internacionais elas são uma grande proteção a toda a comunidade, a nós indivíduos. Porém, há uma diferença muito grande entre os documentos solenes, a sua concepção e as misérias das realizações. Ou seja, há uma Convenção dos Direitos da Criança de 1989, nós vamos ter as Convenções de Genebra de 49, também o protocolo facultativo, que versa exatamente sobre a participação dessas crianças dentro desses conflitos armados, mas quando a gente chega para a realidade, para a prática, é outra, muito diferente. As coisas não acontecem, né, Wanda? Exato. Wanda, nós agradecemos a sua participação. Muito obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Um bom final de semana e até sábado que vem com mais um tema jurídico da Facisa. Até lá.